Olá pessoal, a segunda parte da unidade 2 do nosso curso de Introdução ao Estudo da História. O tema da nossa aula de hoje é erudição, retórica e prova. Nós vimos como Heródoto estabeleceu um procedimento fundamental na formação do gênero histórico, que é um gênero literário novo, ao fazer a junção da narrativa, como ela existia na Grécia, que foi tomada da Antiguidade Oriental, da crítica, que Heródoto aprendeu de filósofos como Hecateu e Xenófanes, e do registro, o trabalho que nenhum historiador pode abdicar, que é o trabalho de pesquisa, de investigar, de inquirir os testemunhos e de, a partir disso, compor a sua história. Heródoto escrevia em terceira pessoa. A ideia de Heródoto era fazer uma história em que ele fosse o personagem ausente. Então essa ideia de objetividade é fundamental também para a gente ver como é que os historiadores procedem desde o berço, desde a origem. É fazer como se a história falasse por si. Então Heródoto, quando se põe na história, ele se põe também em terceira pessoa. Um discípulo de Heródoto, Tucídides, levou essa questão da objetividade e da verdade ainda mais a fundo. Tucídides era aquele que dizia de Heródoto que o seu mestre, porque Tucídides era um discípulo de Heródoto, era um infabulador. Tucídides desconfiava do procedimento de Heródoto e acreditava que Heródoto tinha excessiva liberdade em tratar com aquilo que devia ser tomado como a verdade dos historiadores. E essa excessiva liberdade, do ponto de vista de Tucídides, fazia com que Heródoto, às vezes, passasse por criar fábulas e não exatamente dizer a verdade. O fato é que os historiadores são os mestres da verdade, né? Aquele que sabe, aquele que vê, aquele que ouve, aquele que sabe, e são também os mestres da mentira. Não que os historiadores digam mentira, não que seja possível ou permitido aos historiadores dizerem mentira. Mas como a gente só acessa o passado por fragmentos, nós lidamos com o passado utilizando a imaginação para suprir esses fragmentos de verdade na composição das nossas narrativas. Senão a história é algo ininteligível. Se nós apenas dissermos para os nossos leitores aquilo que aprendemos por fragmentos, ou se dermos a ver o nosso procedimento de pesquisa como um todo, ninguém vai entender o que a gente está dizendo. Então a gente estabelece um princípio de narrativa que liga os pontos, que através da imaginação e de procedimentos também que são tomados à verdade e à crítica, vão costurando os fios, tecendo as possibilidades ali e destrinchando para quem nos lê aquilo que é para nós a verdade de um fato, de um acontecimento que está no passado. Para fazer isso, a gente estabelece a retórica. A retórica é fundamental no procedimento do historiador, porque não basta apenas dizer a verdade, dar a conhecer a verdade. É preciso que essa verdade tenha um efeito de verdade também. Então, dizer de qualquer forma sobre um acontecimento não é dizer da melhor forma. Dizer da melhor forma é também estabelecer uma retórica, e essa retórica é sobretudo a narrativa que a gente compõe com imaginação. Tucídides tinha muita atenção a este procedimento em relação à verdade, ele lidava isso com muito zelo, né? Ele queria se afastar do infabulador Heródoto, pelo menos nesse ponto, né? Porque queria se apegar à verdade, ele queria superar o seu mestre. Depois os historiadores compararam Tucídides e Heródoto, e há quem prefira um a outro, né? E também sucessivamente as épocas foram de maneira variada valorizando mais um do que o outro. O fato é que tanto Heródoto quanto Tucídides são grandes historiadores, né? Um é discípulo do outro, Tucídides é discípulo de Heródoto, mas os seus procedimentos têm algumas diferenças, né? Tucídides tinha o que ele dizia que era o método da unidade, as regras essenciais da unidade, das quais o historiador devia se valer para fazer a sua história. A primeira regra de unidade é a unidade de lugar. Todo historiador estabelece em relação a uma pesquisa que vai proceder, estabelece, define o lugar que ele vai investigar, o que é que ele vai investigar neste lugar, o que é que esse lugar diz para ele. Então, para Tucídides, a regra de lugar era a regra referida
à Grécia, ao mundo grego vasto, onde ele vai escrever a história dele da Guerra do Peloponeso. A segunda regra de unidade é a unidade de tempo. Todo historiador define o tempo que ele vai estudar. A gente chama isso de marcos cronológicos, as balizas temporais dentro das quais a gente investiga um acontecimento e diz desse acontecimento. Se a gente não tiver essas balizas temporais, esses marcos cronológicos, a possibilidade da gente enveredar por temporalidades que contêm acontecimentos que vão às vezes contradizer o acontecimento que a gente está investigando é enorme. Então a gente estabelece balizas temporais. Então a segunda regra de unidade é essencial, é a regra de unidade de tempo. A terceira regra de unidade que Tucídides ensina para a gente é a regra de unidade de composição. Um historiador, quando vai estudar, estabelece para estudar um assunto, né, nesse lugar, nesse tempo, em que deve conter tudo. Esse assunto, tudo que é importante. Essa regra de unidade de composição para Tucídides, que estudou no lugar, a Grécia, no tempo, o tempo em que durou a guerra entre atenienses e espartanos. Nós estamos falando da história das guerras do Peloponeso de Tucídides. E na composição, o elemento que ele vai trazer para compor esse quadro da guerra do Peloponeso, que para ele é essencial. Então, as batalhas, as tropas, os deslocamentos, os confrontos, os personagens. A quarta regra de unidade que Tucídides ensina para a gente é a regra de unidade de problema. No caso de Tucídides, o problema é a guerra, mas todo historiador estabelece em relação à sua pesquisa uma unidade de um problema, porque ele, definindo o lugar, definindo o tempo, entendendo o que é que ele vai pesquisar nesse lugar e tempo, ele estabelece o problema, o que é o central. Porque se isso não acontece, ele corre o risco também de se dispersar. Então Tucídides estabelece essas regras de unidade e utiliza da retórica para compor o seu procedimento de verdade, que é essencial nesse momento em que a história está se formando aí. A história, quando passa à mão dos romanos, há um historiador que é um grego que vive já quando o Império Romano está em expansão e conquista a Grécia, e os romanos são aqueles que helenizam o mundo, ou seja, levam a cultura grega para o mundo. Esse historiador é Políbio. Quando essa história passa dos gregos para os romanos, a história vai ter um elemento que é o elemento do poder ali pressionar. Em muitos casos, parte dos historiadores vão ser pressionados a testarem suas verdades, a submeterem suas verdades, não ao escrutínio da crítica, não ao escrutínio da própria posteridade, mas o escrutínio dos poderes estabelecidos, dos poderes vigentes. Então há uma história muito pragmática que se desenvolve em Roma. Não obstante, Roma também tem alegado grandes historiadores ao futuro. Cícero é um dos maiores historiadores, Plutarco é um grande historiador. Então Roma também legou ao futuro grandes historiadores que, mesmo pressionados pelo poder, mesmo fazendo uma história tipicamente romana, uma história cuja verdade devia estar a serviço da nação romana ou daquela nacionalidade, a serviço do império, da expansão, essa história também tinha componentes de verdades que foram no futuro aproveitados pelos historiadores posteriores. Mas quando a Roma sofre as invasões dos povos que eram chamados pelos romanos de bárbaros, e essas transformações profundas, veja que nós estamos atravessando tempos muito largos, estamos atravessando séculos muito, muito rapidamente, porque o que nos interessa aqui é ver como a retórica, a erudição e a prova se desenvolvem. A história chega à Idade Média e às vezes os historiadores, alguns historiadores, hoje é verdade que boa parte dos historiadores já não admitem isso, acreditam que a história praticamente viveu em suspenso,
né, durante a Idade Média, já que o mundo teria sucumbido ao poder da igreja, ao obscurantismo, a um período de trevas em que o pensamento, a razão teria ficado em segundo plano. Isso é falso. Tá? A Idade Média ela tem contribuições importantíssimas aos historiadores, né? Às vezes que por vias tortas, às vezes que por meios que não eram exatamente pensados exatamente para ensinar os historiadores, né? Mas assim os cristãos, os medievos, eles vão dar contribuições importantíssimas à história que nós não vamos tratar disso agora, porque o que nos interessa aqui é a verdade. Bom, então quando a história passa a antiguidade, da antiguidade à Idade Média, ela tendo sofrido essa cisão definitiva com a literatura, né, que foi se arrastando ao longo de diversos autores, de diversos historiadores, e afirmando como princípio fundamental a verdade, né, a história vai ter um grande personagem, que é o Lourenço Valla, que em 1440 vai produzir um trabalho questionando uma informação histórica que foi importante por vários séculos, que era a doação de Constantino. A doação de terras que Constantino tinha doado ao Papa na contração no estabelecimento de acordos, né, e que faziam com que o papado, a igreja, usufruísse de uma vastidão de terras para poder levar a palavra de Deus, levar a doutrina religiosa para áreas que eram pouco acessadas. Essa doação de Constantino foi questionada por Lourenço de Valla, que em 1440 escreveu um trabalho, e vejam, o trabalho de Lourenço Valla foi tão importante e tão desafiador do saber constituído, do poder constituído, que só foi publicado em 1517. Então a doação de Constantino foi submetida ao escrutínio de Lourenço Valla, que usou de métodos filológicos, né, que percebeu os barbarismos que estavam contidos naquela escritura, né, e que foi estudando a escritura do tempo de Constantino, a forma de escrita que existia, a linguagem que existia, os termos que existia, né, isso é o que se chama de crítica interna, né. Lourenço Valla estabeleceu que aquela doação era falsa, que era uma falsificação. Esse momento para a história foi fundamental, porque Lourenço Valla não apenas questionou um poder constituído, uma autoridade eclesiástica que tinha a primazia sobre o mundo medieval, ocidental, europeu, né? Como também estabelecia um dispositivo de verdade e que também legava aos estudiosos de um futuro próximo, que também que legava a possibilidade de que verdades podiam ser questionadas dessa forma, né? Ou seja, não podia haver nada que estivesse fora da alçada daqueles que, buscando a verdade, pudessem ser inibidos por qualquer força, por qualquer pressão, né? Por qualquer dispositivo de poder como existente. Então, o que Lourenço Valla faz ao estabelecer a crítica da doação de Constantino e ao demonstrar que essa doação de Constantino era falsa, foi trazer novamente o método crítico ao centro do procedimento histórico, dizendo que o falso é o falso, o verdadeiro é o verdadeiro. Não importa a quem agrade, não importa a quem sirva. Então esse procedimento de Lourenço Valla foi muito importante, né? Porque o saber histórico ele passa novamente a ser baseado na verdade, né? E vejam, eu disse aqui que a historiografia cristã, a historiografia medieval, ela é importante, ela traz contribuições importantes, né? E até mesmo os bispos, os padres, os monges
que habitavam nas igrejas e foram fundamentais na preservação do legado de toda a cultura grega e romana, de toda a cultura helênica, de toda a cultura greco-romana, né? Não fosse a guarda desses acervos nas igrejas, nós não teríamos conhecido, né? Mesmo esses clérigos, eles continuaram dando contribuições importantes, mesmo quando escreveram sobre a vida dos santos, porque eles utilizavam, em relação à história, o método que era conhecido, e nesse método a verdade era um princípio fundamental, ainda que eles fizessem aquilo que a gente chama de hagiografia, né? Hagiografia com H. Né? A geografia é a vida dos santos. Né? Foi uma forma de escrita da história que vicejou, né? Que existiu na Idade Média, que foi muito popular na época, e quando escrevia essas hagiografias, né, sobre a vida dos santos, os clérigos, eles escreviam também dentro de princípios, dentro de orientações metodológicas que tinham sido trazidas da Grécia e de Roma. Ou seja, eles não incorporaram o mágico, né? Eles não trouxeram dimensões outras que não apenas a humana. Isso nós estamos falando de procedimentos de pesquisa histórica em si. Né? Há uma outra questão que eu não vou tratar aqui, né, que é relacionada às contribuições filosóficas que a historiografia medieval deu à história, né, aos historiadores, né, que nós não vamos tratar aqui porque nós estamos tratando do procedimento histórico baseado na verdade. Bom, então a busca da verdade aí com Lourenço Valla ganha um outro estatuto, ganha uma outra dimensão, né? O resgata definitivamente aquilo que tinha existido na Grécia, sobretudo, mas também em Roma, né? Que é o procedimento da crítica para separar aquilo que é mentira daquilo que é verdade. Né? Os medievais também tiveram a importância de começar a estabelecer nos seus procedimentos aquilo que a gente vai chamar de erudição, né? Que é reunir quantidade de informações, quantidade de dados, né? Os clericais vão ser verdadeiros antiquários, né? Porque vão reunir dados, informações que nas mãos de historiadores, nas mãos de pessoas que vão pensar sobre o passado, passam a ser fundamental, né? Aquilo que a gente chama de erudição não é aquilo que hoje a gente conhece como erudição. O que se diz hoje do ser erudito é o ser que é muito culto, a pessoa que tem muito conhecimento. Esse é o ser erudito. A erudição para a história é a quantidade de informações que os historiadores retêm, que os historiadores reúnem para poder produzir o seu trabalho. Né? Em Samu, que é uma congregação beneditina medieval na França, esse procedimento vai ser o ponto de partida de onde vai se desencadear o desenvolvimento daquilo que se chama de ciência auxiliar da história, ou de que se chamava. Né? Hoje não se chama mais de ciência auxiliar da história, porque as ciências auxiliares da história, algumas delas caminharam por vias próprias e se tornaram independentes, né? Mas aquilo que se chamava de ciências auxiliares da história contém uma das quais muito importantes, que é a diplomática. Né? Desse procedimento de Samu, de reunir, né, essa erudição, essas informações, esses documentos, Maubion vai, no século XVII, escrever a sua obra, que é a diplomática, que vai dizer que o documento histórico, né, a diplomática se refere aos diplomas. Os diplomas em Roma eram exatamente os documentos que eram validados pelo poder. Para o historiador, não pode haver história sem documentos. Né? Então essa ideia da diplomática vai ser lapidada, vai ser discutida, vai ser refletida por Maubion, Jean Maubion, que é também um beneditino, que nessa obra vai definir o que é diplomática e vai utilizar a diplomática, ou vai oferecer a diplomática para que os historiadores procedam da melhor forma em relação ao passado, analisando documentos. Né? Então veja, Lourenço Valla estabelece a crítica, né, ou reestabelece a crítica, exatamente em relação a um documento específico que tinha muita importância, né, demonstrando que ele era falso. Os beneditinos de Samu vão promover a reunião de dados, a reunião de informações,
né, vão fazer da história antiquária um ponto de partida da composição da história, e Maupassant vai escrever a sua obra diplomática, que vai definir os documentos históricos como o ponto de partida da feitura da realização das histórias, né? Ou daquilo que os historiadores vão fazer em seguida, né? Bom, essas transformações todas que vão se dando entre a Antiguidade e a Idade Média, elas são fundamentais para a demarcação do campo do historiador, do campo da historiografia, né? Daquele momento em que a história se desenvolve, né? A história vai se definindo, a história vai se convertendo em gênero, antes ainda de ser ciência, né? E a história vai permitindo que alguns pensadores se destaquem, que produzam obras, que se utilizem das ferramentas que lhes são acrescentadas para pensar o passado, né? Essas ferramentas são a retórica, a erudição, né? E junto com o estilo literário, a narrativa que foi trazida da antiguidade, que é utilizada por boa parte dos historiadores, não por todos, mas por boa parte dos historiadores, né? E esse procedimento, né, junto com a pesquisa, vai compondo um universo histórico fundamental que chega no século XVIII, né, quando na saída da Idade Média, ali na baixa Idade Média, os filósofos começam a surgir questionando a autoridade da igreja, questionando a autoridade do próprio rei, questionando a forma como o mundo se organiza. Esses autores que vão surgir ali, esses filósofos, vão pegar esse conhecimento histórico que existia aí e vão pôr esse conhecimento histórico de lado, porque o que vai interessar para esses filósofos, que são chamados os filósofos iluministas, né, os filósofos da razão, os filósofos das luzes, não são exatamente as particularidades, as singularidades, né, o antiquário, a erudição, o acúmulo, o excesso de dados em relação ao passado. O que importa para eles é aquilo que é o tempo, né? O que é a transformação, o que é o universal, o que é a generalização. Então, o iluminismo vai ser o oposto disso tudo, né? Muito embora os filósofos iluministas também venham a dar contribuições fundamentais para a história, como nós vamos ver também em seguida, né? Como nós vamos ver também em outra parte do nosso curso. Mas esses filósofos iluministas vão deixar de lado todo esse acúmulo que é fundamental para tentar pensar o universal, para tentar pensar como é que a história se transforma, o que é essencialmente importante na mudança do tempo, né? Ignorando ou negligenciando ou diminuindo o valor dos seres humanos, do fazer a história, dos sujeitos propriamente ditos, que são aquilo que conscientemente constitui as particularidades da história. Mas essa questão é uma questão para uma segunda aula, que eu vou preparar para oferecer para vocês, trazendo esses aspectos aqui e vendo como é que a história vai passar, esse período do iluminismo até chegar ao ponto de profissionalização, quando a história vai se tornar uma disciplina científica. Tá ok? Então essa é a nossa aula, segunda parte da aula de introdução ao estudo da história. O tema é retórica, erudição e prova, e a gente compõe com essa aula ainda o ponto história e verdade.